Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele. Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Salvador soberano. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Muita paz e alegria. Hoje é um dia em que Deus preparou para nós. 15 de dezembro. Estamos no tempo do advento. E eu quero te fazer uma pergunta. Como está a tua preparação para o Natal? Cuidado para que a nossa preparação para o Natal não seja igual à preparação do Natal das pessoas pagãs que não acreditam em Deus. Israel, como que eu devo me preparar para o Natal? Primeiro, preparar o nosso coração, porque Jesus precisa nascer aqui. Na verdade, nós que precisamos que Ele nasça no nosso coração. Reunindo a família, nos preparando, ensinando os nossos filhos que o verdadeiro Natal é nascimento de Jesus. Não é somente presentes, Papai Noel, não, isso é segundo plano. Projeto primeiro é nascimento de Jesus. A verdadeira essência do Natal é o Cristo. Não confunda e não troque, não deixe nada tirar esse brilho do Natal de Jesus. O Evangelho está em Mateus 21, 28 ao 32. Jesus hoje traz para nós no Evangelho a história de dois filhos. Ele chega para um filho e diz assim: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. O pai chega para o filho e diz: vai trabalhar hoje na vinha. O filho diz assim: não quero. Só que a palavra diz que ele foi tocado de um arrependimento e foi trabalhar. Depois o pai chegou para o segundo filho e disse assim: filho, vai trabalhar na vinha. Ele disse: sim, pai, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fizeram a vontade do seu pai? O primeiro. Essa palavra que está no livro de Mateus traz para nós uma realidade dos tempos atuais. Esse pai é Deus e esse filho é você, meu irmão. É você, minha irmã, sou eu, que muitas e muitas vezes escutamos Deus falando para nós, nos dando uma ordem, e a gente finge que não escuta. O nosso coração está endurecido, petrificado. Nós estamos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas paixões. E não estamos tendo a coragem de nos deixar ser conduzido por essa força de Deus. Nós queremos estar no controle, nós queremos tomar as decisões, nós queremos decidir, nós queremos dizer que somos bons, que somos fortes, que somos isso e aquilo. E somos, se estivermos em Deus. Fora de Deus, irmãos, não vamos ter força para suportar. E o que nós temos que fazer, Israel? Obedecer a ordem do Pai. Se o Pai está dizendo vai, se o Senhor está dizendo faça, se o Senhor está dizendo obedeça, irmão, pode fazer de olhos fechados. Pode fazer de olhos fechados. O mundo está tomado por uma grande desobediência. E quem é o pai da desobediência? Quem é o pai do pecado? Não é Deus, é o inimigo de Deus. E todas as vezes em que nós desobedecemos a Deus, nós estamos fazendo a vontade de outro que não é Deus.
E se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós podemos estar fazendo mais a vontade de outros seres. Primeiro, eu vou dizer uma coisa gravíssima. Muita gente não está fazendo nem a vontade de Deus, nem a vontade do inimigo de Deus. Está fazendo sua própria vontade. Eu preciso viver isso, eu preciso experimentar isso, eu preciso cuidar disso, eu preciso olhar esse meu desejo, eu preciso olhar esse meu sonho, eu tenho que ver isso e aquilo. Só que tudo está fora do conceito cristão. Tudo está fora da vontade de Deus. Aí você diz assim, Deus deixa Israel. Claro, Deus não vai, irmão, impedir você de você fazer o que você quer. Isso vale para mim, isso vale para todos. Mesmo aquele filho dizendo que não iria, ele se arrependeu e foi. Isso mostra para nós que não é tarde, nós podemos nos arrepender. Isso é uma coisa muito séria para nós, irmão. Enquanto há vida, há oportunidade de mudarmos e fazermos a vontade de Deus. Após a morte, a Bíblia diz que o louvor terminou. Possível agradar a Deus depois da morte. Então, tratamos de fazer diferente, porque Jesus está dizendo aqui para esses fariseus, ele diz assim, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. O Senhor está dizendo para esse grupo de homens que se acham santos, que se acham obedientes, que na verdade pregavam uma coisa e viviam outra, e os verdadeiros hipócritas, ele dizia assim, olha, as meretrizes, os pecadores, as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Sabe por quê? Aí ele continua dizendo, João Batista veio no caminho da justiça e vós não crerdes nele. Ele veio anunciar. É por isso que os publicanos e as prostitutas creram nele. E vós vendo isso, nem foste tocada de arrependimento para creres nele. Quero te falar uma coisa muito clara. O reino de Deus é para quem crê em Jesus Cristo. O reino de Deus é para quem tem a coragem de largar tudo, os seus desejos, as suas vontades, os seus projetos, se possível, para viver aquilo que Deus quer. E é disso que o Senhor está dizendo. Uma prostituta pode ir para o céu, claro, irmão, que Deus é misericórdia. Um pecador público pode ir para o céu, muito primeiro do que aqueles que estão por aí pregando, evangelizando, dizendo que são santos, que faz isso, que faz aquilo, mas só superficialmente? Claro que pode. Fazer a vontade de Deus com toda a força do nosso coração, sem olhar para trás, porque quem põe a mão no arado não é digno do reino de Deus. Faça a vontade de Deus, não para ser bem visto pelos homens, mas por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para a nossa vida. Obedeça, faz a vontade dEle, busque Ele e verás que a sua vida, a nossa vida, terá um sentido único e verdadeiro. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.